dia! O tema do nosso seminário é sobre apoptose, ou então a chamada morte celular programada. Então, para dar início à nossa apresentação, a morte celular programada é um mecanismo biológico essencial para o desenvolvimento, manutenção e integridade dos organismos multicelulares. E é por meio desse processo que as células que já cumpriram a sua função ou estão danificadas, infectadas ou que apresentam algum risco de transformação maligna, elas são eliminadas de forma controlada, garantindo o equilíbrio entre a proliferação e a eliminação celular. Ela pode ser dividida em dois tipos. Uma delas é a não programada, que é chamada de necrose, e a outra é a programada, a apoptose. Esses dois tipos vão partir de um mesmo ponto, que é uma célula viva. Na necrose, essa célula viva tende a aumentar de tamanho, então seu conteúdo intracelular ele extravasa para o meio externo, o que vai gerar um processo inflamatório. Já na morte celular programada, essa célula viva tende a diminuir de tamanho, a se desfazer, e o conteúdo intracelular dela ele vai permanecer na forma de vesículas. E essas pequenas vesículas vão chamar o que nós denominamos de corpúsculo apoptótico, que vão ser essas pequenas vesículas que vão estar aderidas lá na membrana. Posteriormente, essas vesículas elas vão ser fagocitadas por macrófagos, que são células do nosso sistema imune. O interessante desse processo é que ele não gera uma inflamação. Então, por exemplo, durante a criação de um fármaco, se esse medicamento ele não apresentar uma inflamação, o paciente não vai ter febre, que pode indicar que não vai sofrer efeitos colaterais e que o paciente vai aderir melhor a esse tratamento. Mas para a apoptose de fato acontecer, é primeiro preciso que alguma coisa aconteça no interior da nossa célula, mais especificamente no nosso citoesqueleto, porque é ele que vai conferir rigidez à nossa membrana. Então, para que ele se desfaça e entre nessa desintegração ordenada, é preciso que uma enzima atue sobre ele. Nesse caso, vai ser uma protease chamada caspase. Nós já temos a caspase no interior das nossas células, só que ela está numa forma mais primitiva, uma forma inativa, que nós denominamos de procaspase. Para que a célula entre em apoptose, essa procaspase primeiro precisa se transformar em uma caspase, que vai ser a forma ativa dela. E para ela se tornar ativa, primeiro ela precisa se dimerizar. Duas procaspases precisam se dimerizar para formar uma só caspase. E para entrar nesse processo, nós vamos estudar duas vias distintas que vão nos ajudar a entender melhor tudo isso. E são elas a via intrínseca e a via extrínseca. E a principal diferença entre essas duas vias é a presença de uma organela, chamada mitocôndria, que é bastante importante na respiração celular. Na via extrínseca, a mitocôndria não vai aparecer, e já na via intrínseca, ela vai ter um papel maior. Apesar de haver essa diferença entre essas duas vias, elas não são independentes uma da outra, elas se comunicam. Inclusive, uma dessas vias pode ativar a outra e vice-versa. Agora eu vou explicar um pouquinho mais com detalhes sobre como é que acontece a via extrínseca. Na via extrínseca, nós vamos ter duas células diferentes que vão se coordenar para que uma delas morra de maneira permanente. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma célula normal. Essa outra célula diferente vai ser o linfócito natural killer. Então, para a nossa célula ela entrar em apoptose, primeiro ela precisa receber um sinal de fora de que ela precisa entrar em morte celular. Ela vai receber esse sinal vai ser conduzido para o interior dela, e o núcleo da nossa célula ele vai aumentar a quantidade de receptores de morte que estão lá na membrana. E o principal receptor de morte da nossa célula, nesse caso aqui, ele vai se chamar Fas. Então, quando aumenta a quantidade de Fas na nossa membrana, é aí que o linfócito natural killer ele vai entrar, porque ele tem uma glicoproteína muito importante que vai servir como ligante para esses receptores Fas. Então, ao ligante do linfócito natural killer interagir com o nosso receptor de morte, o receptor de morte vai alterar a sua conformação. E aí, no citoplasma da nossa célula, além das procaspases que já vão estar lá, vai ter um segundo conjunto de proteínas que vai ter a função adaptadora.
E essa proteína com função adaptadora é muito importante nesse caso, porque aí ela vai promover o ancoramento entre as nossas procaspases com os receptores Fas. E esse arcabouço aqui vai ser muito importante, por quê? Qual que é a diferença da nossa procaspase para a caspase? É que a procaspase, ela está na forma inativa dela. Por que que ela está nessa forma inativa? Porque ela tem um sítio catalítico que vai estar protegido por uma balsa de aminoácidos. E esse arcabouço que a gente acabou de mencionar, ele vai permitir que essa balsa de aminoácidos seja tirada. Ao liberar esse sítio catalítico da célula, da procaspase, ela vai poder se dimerizar e então formar a caspase. Aqui, nesse exemplo, nós vamos ter um tipo específico de procaspase e de caspase, que vai ser a procaspase 8. Então, depois da procaspase ela se ancorar ao receptor, ela vai começar a se dimerizar. As procaspases vão se transformar em caspase 8, o que vai gerar um ciclo de ativação que aí ele vai se tornar independente. Não vai mais precisar desse momento inicial com o linfócito natural killer. A partir desse momento, a procaspase vai se ativando em caspase e elas vão ativar o que nós chamamos de caspase efetora, que aí, nesse caso, vai ser um segundo conjunto de caspase chamado caspase 3. E essas caspases 3 é que vão atuar no nosso citoesqueleto e no nosso núcleo, causando a apoptose. Então, aqui a gente já tem um resumo explicando esse processo que eu acabei de mencionar com um outro esqueminha. Aqui, ó. A via extrínseca da apoptose ela é ativada quando ligantes específicos se ligam a receptores de membrana pertencentes à superfamília dos receptores de fator de necrose tumoral. Esses receptores eles possuem um subdomínio extracelular rico em cisteína, que reconhece os ligantes e promove a trimerização e ativação dos receptores de morte. A sinalização ocorre através de um domínio de morte presente na porção citoplasmática desses receptores, que interage com proteínas adaptadoras, que essas, por sua vez, recrutam a caspase 8, que ativa a caspase 3, culminando na morte celular por apoptose. Agora a gente vai falar sobre a via intrínseca da apoptose. A via intrínseca da apoptose ela é desencadeada por sinais de estresse celular, como danos no DNA, falta de oxigênio, ausência de fatores de crescimento ou ativação de oncogenes. Esses sinais eles ativam a mitocôndria, que tem papel central nesse tipo de morte celular. A membrana interna da mitocôndria ela perde o seu potencial elétrico, ocorre a transição da permeabilidade mitocondrial e a organela se rompe, liberando proteínas pró-apoptóticas como citocromo C no citoplasma. Esses eventos causam também a redução da produção de ATP e aumento das espécies reativas de oxigênio, que danificam lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, agravando o processo. O citocromo C liberado se junta à proteína PAF1 e à procaspase 9, formando o apoptossomo, que ativa a caspase 9. Esta, por sua vez, ativa a caspase 3, que executa a apoptose, promovendo a desestruturação controlada da célula. Aqui nós temos um esqueminha sobre como isso acontece. Aqui nós podemos ver a mitocôndria. E na nossa célula, além das caspases, nós vamos ter um outro conjunto de proteínas que é bastante importante, que é da família BCL. A família BCL ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte vai ser pró-apoptótica, que eles vão induzir a apoptose, e a segunda parte é anti-apoptótica, que vai tentar inibir esse processo. As proteínas mais estudadas dessa família BCL são a BCL2 e a BCL-XL. Essas aí vão ser as proteínas anti-apoptóticas. E também nós vamos ter a BAC e a BAX, que vão ser as proteínas apoptóticas. Para o citocromo C ele ser liberado no citoplasma para que ocorra, a apoptose, BAC e BAX elas precisam se juntar e formar um canal. E esse canal que vai permitir que o citocromo seja levado para o citoplasma. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver essa liberação do citocromo C. E nesse citoplasma,
Os citocromos Cs, eles vão interagir com as APAFs1. As APAFs1, à medida que o citocromo C vai sendo liberado, elas vão se organizar num complexo maior, um complexo proteico chamado apoptossomo. E a APAF1, ela vai ter dois sítios bastante importantes, porque ele vai interagir com o citocromo C. E o segundo ciclo, ele vai permitir que as caspases interajam também, que vai ocasionar na sua dimerização. Entre essas fendas do apoptossomo, a caspase 9 vai se ligar a elas e vai recrutar outras caspases 9 para então elas se dimerizarem e então ativarem a caspase efetora, que é a caspase 3. E essa cascata das caspases vai levar à apoptose. O processo de apoptose, ele também não precisa seguir todo esse passo a passo. Ele pode ser ocasionado de uma forma mais direta. Só que nós não vamos abordar todas essas formas durante a apresentação, porque é um conteúdo muito extenso para 15 minutos. É importante ressaltarmos que o processo de apoptose, ele não continua indefinidamente, porque ele é rigidamente regulado por mecanismos inibitórios, que garantem que a apoptose ela ocorre somente quando necessário e de forma controlada. Agora nós vamos ver como a morte celular ela está presente no nosso desenvolvimento e na fisiologia. A apoptose ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento de organismos, auxiliando na formação de tecidos e órgãos, removendo células defeituosas ou em excesso e mantendo a homeostase. Dessa forma, um órgão, por exemplo, se mantém em seu tamanho correto enquanto novas células surgem e em sua forma ideal. A apoptose ela tem um papel importante no desenvolvimento humano. As mãos humanas começam como um bloco de tecido parecido com uma pá quando você era um embrião. E assim o bloco foi modelado em dedos pela apoptose de células no meio dos dedos em desenvolvimento. Outro exemplo de como a apoptose ela está presente no nosso desenvolvimento é no ciclo menstrual. Na fase menstrual, quando não ocorre a fertilização e implantação do óvulo fertilizado, inicia-se o processo de apoptose nas células do endométrio que revestem o útero. Este processo é fisiológico e necessário para a renovação do endométrio e a manutenção do ciclo reprodutivo. Outro exemplo da apoptose é nas glândulas mamárias. Com o fim da lactação pela suspensão do estímulo hormonal, nas glândulas mamárias, as células dos acinos que atuaram na produção do leite, elas entram em apoptose, restando somente as células dos ductos mamários. Agora a gente vai falar como a morte celular ela está relacionada a algumas doenças. Aqui a gente trouxe o exemplo da doença Alzheimer. O Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva e devastadora, caracterizada por uma intensa perda neuronal que culmina em atrofia cerebral. Essa degeneração é particularmente evidente em áreas cruciais para a cognição, como o hipocampo e o córtex cerebral, e é considerada a principal causa dos sintomas clínicos da doença. O processo de morte neuronal na DA ele é complexo e multifacetado, com a amiloide beta desempenhando um papel central. A A-beta, principal componente das placas senis, é uma das marcas patológicas da DA, desencadeia uma série de eventos citotóxicos que levam à destruição dos neurônios. E agora a gente vai fazer uma breve explicação sobre as aplicações terapêuticas da morte celular. Aqui nós trouxemos um artigo sobre a morte celular programada ser um mecanismo crucial no tratamento do câncer, porque ela permite a eliminação de células tumorais. Pesquisas recentes têm explorado formas de induzir essa morte celular em células cancerígenas, utilizando moléculas que ativam as vias de apoptose, oferecendo novas perspectivas terapêuticas. E qual que é a importância dessa apoptose no tratamento do câncer? Que na eliminação de células tumorais, a apoptose é fundamental para a remoção de células que podem se tornar cancerosas, evitando a formação de tumores. No entanto, muitas células cancerosas desenvolvem resistência à apoptose, o que contribui para a progressão da doença. Essa resistência é uma característica comum em diversos tipos de câncer. Mas agora os pesquisadores estão em busca de substâncias que possam induzir a apoptose em células cancerosas sem afetar as células saudáveis. E isso é crucial para o desenvolvimento de terapias mais eficazes e com menos efeitos colaterais.
Aqui no final a gente registrou as referências que utilizamos para pegar as informações do seminário. Eu espero que tenha gostado. Muito obrigada!